Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje eu vou falar mais uma metáfora. As pessoas gostaram bastante da árvore solitária e eu quis trazer algo que está repercutindo hoje e transformar isso numa metáfora. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre essa análise e da onde eu tirei tudo isso. Então, o espelho e o rio, uma jornada para dentro, né? Vem da frase, né, da citação de Lao Tzu, que é conhecer os outros é inteligência e conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Então você já se perguntou por que a vida parece tão complicada, mesmo quando você sabe tanto? Então, nesse vídeo, nós vamos mergulhar nessa frase milenar de Lao Tzu, que conhecer os outros é inteligência e conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria, revelando o quê? Como essa simples ideia pode revolucionar a sua forma de viver. E a gente está vendo isso hoje, né? Com o mundo, com essa questão das pessoas discutirem tanto a filosofia oriental, do confucionismo, Lao Tzu, a China. Então, toda essa revolução, ela não está lá fora, ela está no modo como a gente enxerga. Então, é um convite a essa metamorfose interna, que reverbera em múltiplas camadas de significado. Então, a gente dividiu aqui em três partes. A revolução no modo como enxergamos. Implica o quê? O romper com essa persona, com esse personagem, com essa máscara social na qual eu me adapto ao mundo para eu poder alcançar esse self, essa minha essência, que é a minha totalidade, integrando luz e sombra. Então, é como se essa ideia de que essa revolução não está mais fora, ela está dentro. Então, ela nos diz o quê? Que a gente projeta muito no exterior, na sociedade, na política, nas relações, conflitos que são, na verdade, conflitos nossos, conflitos internos. Quando Jung dizia que tudo que a gente irrita, que tudo que nos irrita, que vem do outro, nos leva ao entendimento de nós mesmos. Então, essa revolução começa ao resgatarmos essas projeções e integrarmos nossa sombra. Então, é uma revolução silenciosa esse processo de individuação, que é nada mais, nada menos que tornar-se quem você realmente é em essência. Então, é uma rebelião contra toda essa massificação, é se enxergar com autenticidade e subverter sistemas internos de auto-engano, que é a autossabotagem. Então, a filosofia, o segundo ponto, a filosofia é oriental como um despertar dessa visão clara, tá? Então, eu fiz uma analogia com alguns pontos do budismo, Anatta e Vipassana, que essa frase, ela ecoa no conceito do anatta, o não eu. A revolução, ela está em perceber que o meu eu fixo é uma ilusão, que está no que não sou eu. É meio complicado, mas a gente vai entender todo esse processo. E no Vipassana, na visão clara, que ensina o quê? Que a gente tem que observar a mente sem identificação. Assim a gente dissolve a narrativa do ego. Então, quando a gente está sempre se identificando a algo, a alguma persona, a gente fortalece esse ego, né, da ilusão. Então, é como se um espelho refletisse imagens para mim, mas sem eu me apegar a essas imagens. Né? E a gente fala muito do Maia, as pessoas falam, então essa revolução é transcender esse Maia. O Maia é a ilusão da separatividade, gente. As pessoas colocam só o significado da palavra como ilusão, mas elas esquecem esse lado que é o da separatividade, é a integração, né? Então, para você conhecer e reconhecer esse Atma, você precisa transcender essa separatividade e aí você abraça a essência cósmica. E aí você escuta a alma, sua intuição melhora. E aí não são só canalizações e sites, downloads, você interage, a sincronicidade, tudo começa a correr onde deveria correr e você entra nesse caminho. Você sai desse tempo linear e você entra nesse caminho atemporal. Então é enxergar em si tudo
enxergar-se como parte do todo. Essa é a maior revolução possível. E no Tao, no Wei, a gente fala, né, que é o modo de enxergar, é praticar essa não ação. Observar a vida sem resistência, é o deixar fluir. Lao Tzu também diz conhecer os outros, né? Como a gente começou nessa frase, é conhecer a si mesmo, é a verdadeira sabedoria. E conhecer os outros é inteligência. Então a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. A reação, todo mundo tá, né? Fica falando, é motivo de muita conversa na internet. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? O que essa filosofia oriental está nos mostrando? Que a revolução ela não exige armas, gente, mas coragem de encarar os monstros que nomeamos inimigos e descobrir que eles carregam o nosso próprio rosto. Então, é uma revolução como um reconhecimento, tá? É o processo que colocou como metanoia, que é a transformação da mente, que vem no conceito grego, mas é retomado por Jung e pelo budismo, que no budismo é enxergar-se, é dissolver dualidades. Então, é parar de separar o eu do mundo, bom do mal, e abraçar essa unidade, esses paradoxos, né, com essa ação sem ação. Então, é uma revolução interna que gera o quê? Mudanças externas orgânicas, não forçadas. São coisas que vão se dissolvendo e fluindo com esse rio, tá? Então, você não está forçando uma guerra, uma oposição, você está apenas relaxando, respirando, deixando fluir. É como uma árvore que cresce sem apressar seus frutos. Então, um outro ponto aqui, uma pergunta que eu trago para vocês: quem você vê quando você olha, melhor dizendo, no espelho? É um personagem ou uma presença que você sente e percebe? O que você precisaria queimar dentro de você mesmo para você se enxergar com clareza? Como a sua revolução interna pode curar o mundo que está ao seu redor? Então, enquanto a gente fica só buscando revoluções fora, o verdadeiro caos, que é essa guerra invisível, que a gente trava conosco mesmos. Então, quando essa fumaça do auto-engano, ela se dissipa é ótimo, dissipa com o vento, a gente descobre o quê? Que não há inimigos para combater. É apenas um espelho que a gente tem que limpar. E nele, esse reflexo reflete o quê? O mundo inteiro, esperando para renascer. Então, o mundo nos ensina a decifrar tudo: o sorriso dos outros, o mapa das estrelas, as regras do jogo. Mas há um território esquecido, mais próximo que a própria respiração, um lugar que não está fora, está onde o silêncio nasce. Conhecer os outros é inteligência, é decifrar códigos, prever o próximo passo, ler nas entrelinhas, é útil, é poder, é controle. Mas quantos segredos você já desvendou num único lugar que realmente importa? Conhecer a si mesmo não é só decifrar, é desmoronar, é deixar que as máscaras caiam como folhas secas, é encarar que você escondeu até de você, é descobrir no fundo do poço que a água mais escura reflete a mesma luz que as estrelas. Sabedoria não é o que você acumula, é o que você deixa morrer. É parar de fugir daquela pergunta que não cala: quem sou eu quando ninguém está olhando? Então a resposta não está em livros, está no ritmo das suas cicatrizes, na coragem de ser inteiro, mesmo que esse inteiro tenha rachaduras. Então você já passou a vida
aprendendo o quê? A navegar nesses oceanos alheios, mas há um rio dentro de você. Há um rio que sabe para onde fluir. Não precisa de mapas, ele só precisa que você pare de tapar o seu caminho com pedras, com obstáculos. Ouça, ele já está te levando para casa. Conhecer os outros é inteligência e conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Então, enquanto buscamos revoluções fora, o verdadeiro caos é essa guerra invisível que está dentro da gente. E nesse reflexo é que a gente começa a renascer. Então, é como diz, no Budismo Sutra do Coração: forma é vazio, vazio é forma. Então, a revolução está em ver além das aparências. É conhecer os outros, como no Tao Te Ching, o verso 33, conhecer os outros é sabedoria e conhecer a si mesmo é iluminação. Então, nessa analogia e com essa metáfora, eu deixo aqui esse processo, essa revolução. Como você consegue olhar com um outro olhar, com um olhar mais poético, com o olhar da metáfora, para um processo que está acontecendo no macro e que está reverberando com força dentro do interior de cada um de nós. E você não precisa escolher entre um e outro, você tem que entender o que isso está trazendo de aprendizado, e qual é o aprendizado que eu posso aplicar na minha vida, no meu orgânico, no meio que eu vivo. E isso é muito importante. Então eu deixo aqui esse recado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho se vocês gostam dessas metáforas que eu vou trazendo mais ao longo desse período que a gente está passando, e de acordo com as coisas que vão surgindo ideias e eu vou transformando essas ideias em histórias, em algo que vocês possam entender melhor como essa filosofia oriental pode ser aplicada na minha vida, mas eu não vou deixar de ser aquilo que eu sempre fui. Eu aceito tudo aquilo e eu vou incorporar um processo na qual eu possa respirar e deixar fluir, parar de me bater na margem desse rio e fluir com ele, com todo essas transformações no mundo, com todo as transformações do planeta e simplesmente fluir, que é o caminho que cada um de nós tem que encontrar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.